Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim, um capítulo da Bíblia por dia. Orar todos os dias, tentar mudar são os objetivos do nosso grupo Propósito. Salmo 133. Queridos, esse salmo é um salmo de romagem, um salmo de peregrinação. Então imagina a emoção desses irmãos, do povo de Deus, todas as tribos eram diferentes, tinham costumes diferentes, tinham sotaques diferentes, mas serviam ao mesmo Deus e de tempos em tempos se encontravam durante a peregrinação rumo àquilo que era o ponto unificador da nação, que era o culto. Eles prestavam culto no templo e o templo ficava em Jerusalém. Portanto, Jerusalém era o ponto de convergência dessas pessoas. Imagina que maravilhoso era essas tribos deixarem de lado as suas diferenças e se encontrarem para peregrinar ao encontro do Deus Todo-Poderoso, para prestar culto a Ele. E eles cantavam sobre isso no Salmo 133, eles cantavam: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Por isso, meu querido irmão, é maravilhoso a gente experimentar isso na prática também, nos dias de hoje. Nós temos motivos, muitas vezes, para nos afastar do nosso próximo? Temos. Eles erram, nós erramos? Sim, com certeza. Mas, meus irmãos, bom e agradável é quando nós, em nome do amor, em nome da obediência que devemos ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus Cristo, nós deixamos de lado as nossas diferenças e escolhemos viver em união, viver em comunhão uns com os outros. Meu irmão, meu amado irmão, que maravilha é experimentarmos isso. Viver unidos os irmãos, viver unidos os irmãos. Aqui não diz um momento de união, mas aqui diz viver unidos. Isso tem que ser um estilo, um modo de vida para nós cristãos. Nós precisamos viver sempre em união, sempre nos esforçarmos para buscar a paz, nos empenharmos por alcançá-la, ter paz com todos os homens e, no que depender de nós, já declarar antecipadamente perdão a todos. Ninguém nos deve nada, pelo contrário, nós devemos a todos o quê? O amor. Jesus diz que nós somos devedores uns aos outros nesse sentido. Ele nos deu um novo mandamento e esse mandamento é para a gente amar uns aos outros como ele nos amou. Isso é tão bom, irmãos, essa união é tão agradável. Quando nós percebemos isso, percebemos que os irmãos deixaram de lado a concorrência e escolheram o congregar, deixaram de lado os dilemas, as disputas, e agora estão buscando a cooperação para um bem maior que é a glória de Deus, que acontece algo maravilhoso. O texto diz que isso é como o óleo, é uma comparação, é como o óleo sobre a cabeça, o qual desce para a barra de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Por que aqui aparece a cena de Arão, o personagem de Arão? Porque Arão, irmãos, era o sacerdote, e os irmãos devem lembrar que ele foi ungido por Moisés. E a unção de Arão não era qualquer unção, era uma senhora unção. Preste atenção que é muito óleo derramado sobre Arão para mostrar claramente que aquele indivíduo era separado mesmo para o serviço de Deus. Tinha que ficar evidente para todos que aquela unção era uma unção especial para esse tipo de serviço ao Senhor. Essa unção, irmãos, que foi derramada sobre Arão, o salmista compara com o nosso viver em união. Isso significa que quando nós temos união uns com os outros, isso evidencia que o Espírito Santo de Deus está em nós, que nós somos ungidos de fato, escolhidos de fato por Deus e separados para servi-lo. Não dá, meu irmão, para alguém dizer que ama a Deus e vive em contenda com seu irmão, odeia o seu irmão. Não dá para dizer que amamos ao Deus que nós não vemos, se nós não somos capazes de amar ao irmão a quem vemos. Por isso, meu amado, o texto deixa claro para nós que a nossa união, ela revela a unção de Deus. Ela revela que nós somos escolhidos de Deus. Essa união, Jesus disse, em outras palavras, que o mundo, através dela, eles conhecerão que nós somos discípulos dele. Como? Se tivermos amor uns para com os outros. E um elemento essencial para vivermos em união é o amor. Por isso, meu irmão, o texto ainda vai dizer que os efeitos dessa união são duradouros e abençoadores. Diz o versículo 3 que é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali de Jerusalém. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Presta atenção, irmãos, um milagre acontecendo aqui. Nós, separados, nós não somos nada, não podemos nada. Mas se nós estamos cumprindo a vontade daquele que nos chamou, que é Jesus,
e a Bíblia revela que nós somos um corpo, ele é o cabeça, e nós somos membros desse corpo. Se nós buscarmos nos edificar mutuamente através dos dons que ele nos concedeu, se nós buscarmos realmente com todo o coração a união, é como o orvalho do Hermon. O orvalho separado não faz nada, mas as gotículazinhas do orvalho do Hermon, elas vão se unindo uma a outras, as pequenas gotas vão se unindo, e vão formando filetes de água, e esses filetes vão engrossando, e aquela região toda ela floresce e é riquíssima e próspera por causa do fenômeno desse orvalho. Assim também, irmãos, o Senhor nos chama para vivermos todas as maravilhas que Ele prometeu para o seu povo. O Senhor prometeu que estaria conosco, o Senhor prometeu que sinais e prodígios nos acompanhariam, o Senhor nos deu a missão de pregar o nome dEle para todas as nações. Nós temos todos esses privilégios, irmãos, e nós vamos poder desfrutar, participar deles, ver o Senhor agindo através de nós, se nós buscarmos estarmos unidos, se nós buscarmos a união. Porque aqui diz que quando isso acontece, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos, quando nós temos um ambiente gracioso, um ambiente de amor, um ambiente de perdão, um ambiente de cooperação, pode ter certeza que você vai experimentar o Senhor acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos. Porque há união. E ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. O Senhor olha a reunião dos justos, daqueles 2, 3, 4 que se reúnem para orar, para buscar o Senhor, para ver a igreja diferente. O Senhor vai ordenando a sua bênção, a vida para sempre. Vai trabalhando de maneira que você não imagina, irmãos. Isso não depende de nenhum outro fator. A igreja não vai fazer diferença apenas se ela for rica, apenas se ela for numerosa. Não, irmãos. A igreja vai fazer a diferença se o povo do Senhor for unido. Eles verão Cristo em nós, a esperança da glória. Meu amado irmão, que Deus possa completar essa palavra no seu coração, que você possa desfrutar dessa bênção chamada comunhão. Não deixe de desfrutar. Se o diabo soprar no seu ouvido que dá para ser cristão sem estar em comunhão com a igreja, é mentira. Você precisa da comunhão. Nós precisamos desse ambiente onde nós nos comprometemos uns com os outros, com o testemunho, com o viver, com o levar os fardos. Nós precisamos disso, irmãos. Sozinho nós não vamos conseguir prosseguir, nós não vamos conseguir progredir e nós não vamos experimentar esse ambiente de vida e de bênção permanente do Senhor. Que Deus te abençoe e que você busque a comunhão de todo o seu coração. Até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.